Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Irreversível, de 2002, do diretor Gaspar Noé, protagonizado pelo Vincent Cassel ou Vincent Cassel, dependendo da pronúncia, eu não me importo, com a Mônica Bellucci. É um filme polêmico, tem a cena mais longa de estupro da história do cinema. O tema do vídeo de hoje eu quero tratar com vocês um pouquinho sobre o estupro. Já gravei um vídeo sobre fantasias envolvendo estupro, e eu coloquei estupro entre aspas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, está no canal. Eu discuto através do filme Elle, mas hoje eu quero falar do estupro mesmo, né? É o tema central do filme. Lembrando que nesse vídeo terá spoilers. Se você liga para spoilers, assiste o filme primeiro e depois volta aqui e escuta o vídeo. Não é um filme tão fácil de assistir. É um filme extremamente violento. A forma como ele foi filmado também causa certo... Não apenas um desconforto, mas assim, as cenas iniciais do filme, a câmera mexe demais. Então, assim, ela filma um determinado objeto de frente, aí depois essa câmera fica de lado, aí depois esse mesmo objeto fica de cabeça para baixo. A impressão que o espectador tem é que tem uma câmera agarrada numa bicicleta, numa moto, alguma coisa assim, e esse transporte meio que está capotando, sabe? Tipo, imagine você colocar uma câmera num carro e fazer esse carro capotar. É essa a sensação. Tipo, se você sofre de vertigem, tonteira, algo do tipo, é um filme que nos primeiros minutos vai te causar um certo desconforto, né? As cenas são filmadas dessa forma. É um começo muito frenético. Não tem muito corte, os personagens estão gritando demais, estão xingando demais. Envolve dois amigos, né? Que estão atrás de um homem que estuprou a namorada de um desses caras, desses dois aqui, e o outro é amigo. Então, assim, os dois estão atrás desse estuprador. Esse é o plot inicial do filme. O filme não tem uma linha do tempo linear. Então, assim, você está assistindo o começo do filme, mas o começo já começa pelo final. Aí tem o meio do filme, que na verdade não é tão meio assim, e o final do filme, na verdade, é o começo. Então, assim, causa uma certa confusão quando você está assistindo, se você gosta de assistir filmes com uma linha do tempo assim linear, né? Fechadinha, de começo, meio e fim. Não, esse filme não é filmado dessa forma. Do que se trata a história? Alex, interpretada pela Mônica Bellucci, está voltando de uma festa e ela desce ali no metrô e tal, e ela caminha em direção a um corredor muito grande, todo vermelho. E o que ela encontra? Ela encontra um homem agredindo fisicamente uma garota de programa, que lá na frente, ou melhor, que no começo do filme, descobrimos que essa garota de programa estava sendo chamada pelo nome masculino, quando na verdade trata-se de uma mulher trans. Esse filme o diretor ele consegue trazer vários assuntos, mas o principal que, na minha opinião, ele está trazendo aqui em discussão tem a ver com os homens. Os personagens homens desse filme falam muito do que o diretor, no fundo, quer dizer. Preste atenção nessa frase. Então, muito bem, ela está andando ali por esse corredor e ela encontra esse homem agredindo essa garota de programa. Qual que é a reação que ela tem? Fugir. Só que esse homem intercepta ela no caminho, tira uma faca e começa a ameaçá-la, né? Do tipo, olha, eu vou transar com você e tal, é melhor você ficar quieta. Essa cena do filme é a mais pesada, né? Se eu não me engano, contando desde o início até o fim, dá mais de 10 minutos de cena de estupro. Só que tem 3 pontos nessa cena que faz com que o espectador comece a pensar um pouco mais sobre o que o diretor quer trazer nesse filme. Então, assim, será que essa cena foi colocada ali por puro
entretenimento, digamos assim, ou para chocar, ou tem um sentido dentro da trama. Por que eu estou falando isso? Se você já assistiu Azul é a Cor Mais Quente, você sabe que é um filme sobre uma história de amor entre duas mulheres que tem uma cena de sexo de mais de 17 minutos, assim, extremamente desnecessária para a trama. Era praticamente um pornô gratuito ali dentro de um filme supostamente de cinema, né? Tipo, não um filme pornográfico. Aqui, o estuprador começa a ameaçá-la. Então, assim, ele começa a falar, olha, eu vou cortar você inteira, eu vou te agredir, etc e tal. E ele joga ela no chão e arranca a roupa dela e a penetra. Só que a cena aqui, o estuprador, no início do filme, os amigos estão procurando esse cara em bares gays. Em bares gays e sabe esses lugares que, tipo assim, o pessoal pratica BDSM e tal, coisa de dominação, submissão, com chicote, causando dor no outro e tal. Tipo, bem uma parada assim meio subterrânea, meio underground, assim. Os dois amigos estão procurando esse cara nesses dois lugares. E o tempo todo o diretor enfatiza isso através do roteiro. Tipo, eles estão procurando um cara homossexual. O personagem do Vincent Cassel fala o tempo todo, viado, 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 procurando um cara que é viado, etc e tal. Esse ponto, guarda, que lá na frente eu vou comentar com vocês a minha impressão no que diz respeito a esse ponto. Então, esse estuprador aqui é um homem, vamos colocar aqui, né, supostamente homossexual, mas o tempo todo no filme tratam ele como um homem homossexual. Ele tá violentando a personagem aqui por via do sexo anal. Então, assim, é um estupro. O ato que está sendo realizado ali é um sexo anal, no caso. Um estupro, mas um sexo anal. E o estuprador diz do tipo, abre aspas, eu não gosto... Tipo, ele não se relaciona com mulheres, né? Mas assim, ele diz que ele não costuma fazer aquilo com mulher, tipo, sexo anal, no caso, com mulher. E ele começa a falar um monte de coisa bizarra para ela, enquanto ela está sendo estuprada ali. Nessa cena aparece um homem lá atrás, assim, o espectador consegue ver a silhueta desse homem. Ele olha a cena, fica parado, e qual a reação que ele tem? Ele vai embora. Esse homem vê uma mulher sendo estuprada ali na frente dele e ele não vai tentar ali tirar o cara de cima dela, dar um chute no cara, enfim, bater no cara. Não, ele vai embora. Ele presencia uma cena de estupro e ele vai embora. O terceiro ponto nessa cena é o seguinte, ele pede para essa mulher, para Alex, chamar ele de papai. Então olha só o quão perverso é essa cena. Tipo, ele está estuprando a Alex e ele pede para Alex chamá-lo de papai. Pausa nessa parte, assim, nessa parte que eu estou falando para vocês agora. No início do filme, a primeira cena é de um senhor, aparentemente deve ter ali seus 60 e poucos anos, quase 70. A câmera, como eu disse anteriormente, está meio torta, então você vê esse senhor sem camisa, aparentemente de cueca ali, conversando com um cara na cama dele, assim, do lado da cama dele. Dá a entender que ele está numa cela, ou num quarto ali de alguma instituição, assim. Ele está conversando com esse companheiro ali dele, de quarto, e o cara pergunta, pô, você foi preso por quê? Aí ele diz assim, eu dormi com a minha filha. Então, olha só, o cara está preso porque dormiu com a filha, né? Ele teve relações sexuais com a filha. Aí ele diz assim, eu não consigo parar de pensar nisso, ela era uma gracinha. Então, olha só, nós temos um homem aqui, de novo, agora nesse lugar de pai, né? Ocupando esse lugar aqui de pai, que estuprou e abusou, né, da própria filha. Por que eu estou falando isso? Os homens nesse filme, o diretor coloca esses homens em vários
há várias facetas do homem aqui. Tipo, tem o cara que é o pai que estupra a própria filha. O amigo dele ali, que tá no quarto, dá uma passada de pano para ele. Assim, diz que isso é uma síndrome e tal, do Ocidente. Tipo assim, cara, esse homem tá praticamente, literalmente passando pano para um estupro e incesto, dizendo que isso é uma síndrome de tal região e tal. Algo que muitas das vezes podemos escutar até em determinados discursos, como assim, um exemplo, né? Numa tribo na África ou na Indonésia, não sei o que lá das contas, todos os homens estupram a mulher que vai casar com um determinado homem. Ou, na primeira noite de núpcias, quem se deita com a noiva do cara, na verdade, é o pai. Tipo, esse argumento aqui que esse personagem faz, que o diretor coloca aqui, você encontra, infelizmente, no nosso dia a dia. Tipo, tem gente que relativiza estupro. Tem gente que relativiza estupro. Aqui nesse filme, na primeira cena, há uma relativização do estupro e do incesto. Na cena do estupro mesmo, que aparece assim, tipo de 11 minutos e tal, temos essa cena. Um cara vê, né, o que está acontecendo e ele não faz nada. O homem, no caso, o homem, nós estamos pensando aqui, né? Tem cara que coloca a culpa, muitas das vezes, na mulher. Então, tipo assim, por exemplo, solta uma notícia. Mulher de 20 e tantos anos é estuprada numa esquina ou num beco. Essa é a manchete. Sempre tem algum cara que fala assim, mas olha o horário que ela está saindo. Ou, por que ela está saindo sozinha? Ou, olha a roupa que ela estava usando também. Tipo, existe esse movimento de culpabilizar quem? A vítima. Então, olha só. Olha o horário que ela está saindo. Tipo, que horário ela pode sair ou não? Tipo, a mulher não deveria se sentir segura? Quando eu assisti esse filme, eu pensei assim, cara, esse diretor, ele tá trazendo vários personagens homens aqui e ele tá tentando falar alguma coisa, que é o seguinte, vou te dar um exemplo. Se você é mulher e está assistindo, ouvindo esse vídeo aqui agora, e você tá andando numa rua deserta, 11 da noite, meia-noite, e tem duas opções. Ou você vai encontrar um urso, ou um capeta, ou um monstro, ou um homem. Eu falo pra você que muitas mulheres vão desejar ver o capeta ou um urso do que um homem andando atrás dela à noite, numa rua deserta. Independente se esse homem aqui é pai, independente se esse homem aqui é um bom filho, independente se esse homem aqui é um cara honesto, independente se é um homem direito, independente se esse homem é um homem homossexual, é um homem. É um homem. Tipo, essa mulher não vai se sentir segura ali na presença desse homem às 11 e pouca da noite, meia-noite. Então aqui no filme, o diretor coloca esses homens aqui, né? Tipo, um pai que estuprou e abusou da filha, um homem homossexual que estuprou aqui uma mulher. E outro ponto que o diretor coloca também diz respeito ao seguinte: os dois protagonistas do filme, interpretado pelo Vincent Cassel e o amigo dele, esse amigo dele é um ex da Alex. Então, assim, ele tem amizade com o ex da namorada dele. E os dois costumam conversar abertamente sobre sexo. Tipo, o que ele fez ou o que ele faz com a atual, que na verdade é ex do amigo, que se tornou amigo. E há um diálogo ali entre os três sobre gozar, né? Olha, você consegue fazer a Alex gozar, porque na minha época eu não conseguia. Os dois ali estão trocando meio que figurinha na frente dela. Algo inimaginável para a maioria dos homens heterossexuais. Tipo, dificilmente um cara, assim,
vai querer conversar com o ex-namorado da sua atual sobre a vida sexual dos dois antes dele se relacionar com ela. Nesse filme aqui, os dois estão trocando figurinha como se a Alex realmente fosse assim, um objeto que trocou de mão. Inclusive, há uma cena dos dois na cama que ele diz isso, tipo, de pegar uma coisa do outro. Aí ela diz, não, eu não sou um objeto, fui eu que escolhi. O filme está o tempo todo trazendo a discussão também, esse lugar da mulher. Por quê? Tanto o namorado, interpretado pelo Vincent Cassel, tanto o amigo falavam da Alex não enquanto mulher, mas enquanto objeto. Enquanto objeto aqui. Tipo, você pegou, agora é sua vez, entendeu? Tipo, enquanto objeto, tipo, uma propriedade que um dia foi de um cara e agora é dele. No estupro, nós também estamos diante de uma cena onde a mulher aqui é tomada como objeto. Só que há 2 pontos aqui. O primeiro, que tem a ver com consentimento. Tipo, numa relação sexual, quando um homem heterossexual tem fantasias com uma mulher, ele precisa colocar essa mulher numa posição de objeto. Ele precisa rebaixar essa mulher numa posição de objeto. Quanto mais objeto, mais ele deseja essa mulher. Quanto menos ela fala, quanto menos ela opina, quanto menos ela diz o que quer ou como quer. Então preste atenção, muitos homens têm uma fantasia assim, sexual absurda com garota de programa, por exemplo. Porque eles veem a garota de programa somente como objeto. Porque a garota de programa, ela não pede, ela faz o que o cara tá pagando ali. Então, por exemplo, o cara vai transar com a mulher, aí ele coloca ela na cama e tal, tá fazendo sexo oral nela e não tá indo tão legal. Uma mulher que ele não está pagando vai falar, olha, não tá legal não, ou faz assim, faz assado, ou não tô gostando, ou você pode fazer de outro jeito? E esse cara, muitas das vezes, pode ficar o quê? Incomodado, pode se sentir ali intimidado, pode se sentir cobrado. Por quê? Porque essa mulher fala. Essa mulher fala, ela não é uma boneca inflável que está ali parada para o cara fazer o que quiser. Ela não é um objeto ali que ele pode fazer o que quiser. E esse é o cerne da questão. Tipo, quando não há consentimento... O que é consentir? Vamos pensar um pouco. Tipo, você quer tal coisa? Não, não quero. Você quer tal coisa? Sim, quero. Há o que aqui? Há uma pessoa que decide o que ela quer e o que ela não quer. No estupro, nessa cena do filme específica, o que o diretor está trabalhando aqui, o que torna também a cena muito brutal, assim, não apenas no ato sexual em si, mas que é esse homem, logo após estuprá-la, ele não se veste e vai embora de vez. Ele não... ele deita como se ele tivesse acabado de gozar numa relação sexual mesmo, e ele praticamente acende um cigarro. Tipo, ele acabou de violentar uma mulher, essa mulher tá ali ferida, chorando, e ele deita assim do lado dela, praticamente acende um cigarro, como tipo pós-coito mesmo. Não satisfeito, ele levanta e agride ela fisicamente, dá chutes nela e vários socos no rosto dela, para desfigurar o rosto dela mesmo. E ele ainda diz isso, olha o que eu vou fazer com esse seu rostinho lindo. E ele vai lá e começa a dar vários socos no rosto dela, deixando o rosto dela completamente deformado. Isso aparece no comecinho do filme, assim. O começo do filme é o final. Ela já está no hospital, ferida, né? Não se sabe se está entre vida e a morte. Mas preste atenção, esse homem aqui, além de violentá-la sexualmente, ele a agride também, ele a destrói. Tipo, ele não...
olha o quão simbólico é essa cena. Tipo, ele não deu chute na barriga dela, ou na perna dela, ou na costela dela, mas no rosto. Ele desfigurou o rosto dessa mulher, tipo, o rosto, né, a identidade dela. Tipo, aquela mulher ali, pra ele, não é nada. Ele a estuprou, violentou e, por fim, desfigurou o rosto dela com socos. O próprio estuprador da Alex morre dentro de um, acredito que seja um bar ali, né? E tem o rosto desfigurado também. O diretor, ele coloca a câmera ali no rosto do personagem e o amigo da Alex, ex dela, pega um extintor de incêndio e começa a bater no rosto desse cara, até desfigurar ele completamente. Então, assim, existe também essa imagem aqui, né, do tipo, o rosto também desfigurado. Ela teve o rosto desfigurado e ele também teve o rosto desfigurado e ele morre, né? Tipo, o rosto dele fica com um buraco ali. Outro ponto outro ponto muito forte nesse filme, na minha opinião, é em relação ao que eu comentei anteriormente dos homens, assim. Tipo, sabe esse sentimento que uma mulher relata de não se sentir segura na presença de um homem se ela está sozinha? E aqui no filme, a Alex meio que discute com o namorado dela ali numa festa e ela pede para ir embora o quê? Sozinha. Aí ela diz, olha, eu não quero que você me acompanhe, eu quero ir sozinha. Então, olha só. Aí a pessoa... Isso aqui foi proposital, acredito que tenha sido proposital, né, do diretor. Que é o seguinte, você quando assiste, pensa assim, pô, se ela estivesse acompanhada de outro homem, provavelmente isso não aconteceria. Mas esse ponto que o diretor, acredito eu, quer nos alfinetar, quando eu digo nós aqui enquanto homens. Por quê? Porque o homem, na maioria das vezes, numa situação como essa e em outras, ele não respeita a mulher, ele respeita o outro homem. Vou te dar um exemplo. A mulher tá ali na academia e tal, aí os caras estão olhando ou fala alguma coisa. Se essa mulher tá com o namorado dela por perto, os caras não vão olhar. Mas eles não estão respeitando a mulher ali enquanto sujeito ali. Estão respeitando o outro cara. Então, assim, é uma visão de propriedade mesmo. Olha a expressão que as pessoas usam. É a mulher do cara. É a mulher do cara, ó. Não mexe com fulano não, que fulano é mulher de ciclano. Outro exemplo. Tá numa rua, aí tem uma mulher muito bonita nessa rua. Muito bonita. Que chama a atenção de todos quando passa. Aí as pessoas descobrem que essa mulher é esposa de um policial. Aí alguém diz assim, ó, não olha não. É mulher de ciclano. Ciclano é polícia, ó. Não fica olhando muito não, que senão... Então, olha só. Não tá respeitando essa mulher. Tá respeitando o outro cara. Que é marido dela, né? Tipo, essa ideia de propriedade que a própria personagem Alex também comenta no filme. Tipo, olha, eu não sou objeto. Tipo, eu decidi, né? Eu tenho as minhas decisões. E ela decide ir sozinha. Ela não aceita a companhia do namorado. Então, esse ponto que o diretor coloca te faz pensar, né? Porque quando você assiste, você pensa, se ela estivesse acompanhada, isso não aconteceria. Mas é exatamente esse o problema. Por que que uma mulher precisa estar acompanhada de outro homem para se sentir segura? Essa é a discussão que o filme também está trazendo, dentro da minha visão, né? É um filme extremamente pesado, como eu disse anteriormente, e o título é bem, eu não diria provocativo, mas é honesto. Qual que é o título? Irreversível. Na cena final, que na verdade dá a entender que está ali entre o começo e o meio, antes de acontecer o estupro,
descobrimos que a Alex está grávida. O espectador, né? Pô, a Alex está grávida. Aí corta essa cena, assim que ela vê o teste de gravidez e sorri, ela coloca a mão em cima da barriga dela. A barriga dela até então não é uma barriga de grávida, né? Aí corta para uma cena onde a barriga dela tá maior, tá um pouquinho maior. Aí corta para outra cena, ela tipo num parque assim, com muita grama, com umas crianças brincando ali de bola e tal, ela lendo um livro, com uma toalha assim em cima, tipo um piquenique, muito colorido, muito bonito, crianças rindo e tal, ela, né, com a barriguinha maior, aí você pensa, bom, tá grávida, né? Tipo, vai ter o filho. Você assistindo esse filme, você pensa assim, poxa, será que essa cena aqui é depois do estupro? Primeiro momento você pensa isso, tipo, pô, será que ela, após ser estuprada e ficou no hospital, ela sobreviveu e depois descobriu uma gravidez? Você, enquanto espectador, pensa isso. Você quer acreditar nisso. Essa é a verdade. Você quer acreditar nisso, que depois de um trauma como aquele absurdo, de uma cena tão pesada como aquela, ela teria um final feliz, digamos assim. Você quer acreditar nisso. Aí, quando termina essa parte dela no parque, o filme fica todo em preto e branco e aparece uma frase em francês escrita ao inverso, tipo, como se você estivesse colocando de frente ao espelho. E a frase é o seguinte: o tempo destrói tudo. Aí acaba. Aí você entende que aquele final ali não foi um final real, né? Que ela foi, além de ter sido estuprada, violentada, ela também estava grávida. Então, olha só, o trauma que essa mulher sofreu foi absurdo, assim, é irreversível. Esse é um dos pontos altos do filme, na minha opinião, que é exatamente esse ponto. Há determinados traumas, quando eu digo eu estou sendo bem otimista, né? Eu poderia ser um realista ao dizer que nenhum trauma é reversível. Mas há determinados traumas que são irreversíveis, assim, tipo, o espectador, quando assiste o final, quer acreditar que ela teve aquele final, assim, que ela ficou grávida, que ela teve um filho, que ela conseguiu terminar o livro dela, que ela comenta no elevador junto com os dois, mas não existe esse final, assim, é o final que o espectador deseja para ela, mas não é o final que acontece, assim. Esses três personagens tiveram suas vidas destruídas naquela noite, assim. É um filme muito, como eu disse anteriormente, né, um filme muito pesado. E o estupro aqui, outro ponto que eu também acho pertinente de colocar, que é o seguinte: muitos estupradores são impotentes sexualmente, né? Assim, eles não conseguem ter ou manter uma ereção no ato sexual. Mas eles alcançam uma ereção ou até mesmo o orgasmo justamente nessa luta. Na luta do tipo de agarrar, de segurar, de jogar no chão, de montar, né, de jogar o corpo em cima da pessoa, de dominar, assim. Porque nessa cena é uma cena também de dominação. Tipo, ele começa a ameaçá-la, né, colocando o canivete no pescoço dela, né, ele tá ameaçando a vida dela. Obviamente ela tá com medo, então assim, ela sente o quê? Medo, pavor, angústia. Então muitos desses estupradores gozam, quando eu digo gozam aqui no sentido psicanalítico, né? Não o gozar aqui, você entendeu. É justamente nesse ponto, assim, de causar sofrimento na vítima. Eles gozam exatamente com a vítima sofrendo ali, sabendo que a vítima está o quê? Sofrendo. Sabendo que ela está em pânico. Sabendo que ela teme pela própria vida. Porque antes ele a ameaça, né? Ó, vou cortar você inteira, é isso aqui que vai acontecer com você, e etc e tal. Tipo, inclusive eu até gravei aqui no canal
uma aula sobre o maníaco do parque. Ele fazia isso, né? Ele pegava uma de suas vítimas e ele ia apresentando, olha, aqui foi enterrada uma, aqui foi enterrada outra, logo ali tá a ossada de outra, é aqui que você vai terminar se você não fizer o que eu mando. Então, tipo assim, a pessoa ali, porra, já vai sentindo o quê? Aquela angústia, vou morrer. Tipo, o prazer desse estuprador aqui não está somente no ato sexual em si, mas nessa fantasia do quê? De dominar, de violar, porque ele tá violentando ela aqui, né? Tem outro serial killer que eu também já até comentei em aula, que era o André Chikatilo, né? Ele estuprava crianças, ele era canibal também. Ele não conseguia ter ereção. Por não ter ereção, ele estuprava às vezes com chave de fenda, com qualquer objeto fálico. Entende? Então, assim, o estupro aqui, um estuprador, ele pode estuprar com objetos. Ele não precisa necessariamente ali estar com o seu pênis ereto para violar ali, etc e tal. Não, o prazer dele tá em torno disso, assim, de dominar, de violar. Inclusive, o André Chikatilo, se eu não me engano, na primeira vítima dele, ele não tinha ereção, né? Tinha um problema. E ele chegou a ejacular em cima da criança ali, quando ele dominou essa criança. Por quê? É exatamente isso que eu tô falando. Tem a ver com essa questão de dominar ali, né? Do tipo, olha, você não pode fazer nada. Olha só, você não pode fazer nada. Além de ter esse componente de dominar, há o segundo componente, que é qual? Que é o controle. Então esse homem aqui, o estuprador, ele controlou toda a situação, porque a garota de programa que estava sendo agredida correu, fugiu. O homem que viu que estava lá atrás e presenciou, né, o estupro, não fez nada. Então, assim, ele tinha o controle de tudo ali. Então tem a dominação, o controle, a violação e o não consentimento. Então, esses 4 componentes aqui, nós não estamos falando de um estupro isolado. Aqui no filme, compreende-se que ele era um estuprador, assim, tipo, ele já tinha cometido esse tipo de coisa com outras pessoas também, assim. Então, é um filme muito pesado, assim, para você assistir uma vez só, pelo menos eu, né, não sei você que está ouvindo esse áudio, pode ser que você assista mais vezes para poder entender ou ver certas coisas que eu não falei nesse vídeo. Mas, na minha concepção, é um dos, se não for o filme que consegue melhor passar assim, para o espectador o quão irreversível é o trauma do estupro. E principalmente esse lugar do homem aqui. Tipo, os homens nesse filme. Tipo, o namorado, o ex dela que se torna amigo dele, a conversa que os dois tinham na frente dela sobre sexo. Então, assim, o tempo todo a personagem aqui sendo jogada nesse lugar de objeto, né? Os policiais, os homens que estavam no bar, né? No pub ali. Essa questão envolvendo a homossexualidade e a paternidade. Na minha concepção, foi uma sacada genial do diretor, porque as pessoas costumam ter na cabeça essa ideia do tipo, ah, não, o cara é homem. Aqui no filme, é homem. Então, assim, é homem. Ah, o pai, que em tese deveria proteger a filha, né, etc e tal, estuprou a própria filha. Ah, o cara é homossexual, que em tese se relaciona somente com pessoas do mesmo sexo e tal, estuprou uma mulher. Entende? Todos esses homens aqui são homens. Vai muito de encontro com o discurso que algumas feministas acabam tendo e que causa certo frenesi e revolta em alguns homens, que é isso, tipo, todo homem é um estuprador em potencial. É uma frase que, quando a pessoa escuta, já fica, não sei o quê, mas
tá falando isso do meu pai é um homem direito, eu sou um homem direito. Esse filme é o que consegue melhor ilustrar isso. O que essa frase quer dizer? Que todo homem é um potenciador, todo homem é um estuprador em potencial. Então esse filme causa essa discussão assim. E por incrível que pareça, não há tantos diálogos no filme. É algo muito frenético, é muito agressivo. A câmera roda demais, fica de cabeça para baixo. A linha do tempo não é linear. O começo é o final, o meio é um final e início. E o final do filme, na verdade, é o começo. Isso causa um certo quê? Desconforto, assim. A própria visão, assim, do espectador tem esse... O espectador sente, né, esse desconforto, né? Quando eu assisti, eu pensei assim, cara, imagine uma pessoa, uma mulher ali que está sendo violentada e ela está tentando virar o rosto, assim. Ou ela está tentando olhar pro cara, ou ela está tentando se desvencilhar dele, né? Com o corpo em cima dela. A visão dela, ela tá vendo as coisas ao redor dela, tipo, balançando, entendeu? Tipo, pelo menos eu tive essa interpretação, assim, no início do filme, né? O que causa no espectador esse desconforto com as imagens, né? Tipo, é algo muito... O espectador sente, de certa forma, uma ansiedade mesmo. Você fica ansioso, tipo, tenso no início do filme. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, apesar de ser um filme extremamente pesado, mas que tem vários pontos para a gente pensar e discutir dentro da psicanálise, né? Até o próximo vídeo.